Vamos lá, gente, tudo bem? A aula aqui a segunda parte, né, seria da apostila do médio curso de vocês relativa aos estudos epidemiológicos. Aqui, gente, vocês vão ver que eu começo com esse bloco chamado causalidade em epidemiologia. Gente, dos blocos, desse bloco e o do outro, do próximo que a gente vai ver, esse seria o menos importante. Cai menos em prova. Mas também é importante, pessoal. Às vezes a gente perde pontos preciosos nessa matéria, que é muito tranquila. Então vamos começar lá, gente. Começando pelos tipos de associação em epidemiologia. Às vezes cai esse conceito bem lá básico para vocês e a gente perde ponto. Então, olha lá, coloco lá para vocês. Existem 3 tipos de associação principais. Estão aqui, ó. Associação artificial, associação não causal e associação causal. A associação artificial eu defino ali bem para vocês. Trata-se de uma associação falsa, que resulta do acaso ou de algum viés no método do estudo. Esse tipo de associação, às vezes, é comum, por exemplo, no estudo transversal, em que eu tenho um viés muito clássico, lembra? Aquela causalidade reversa. Então, pode não existir associação. Eu chamo isso de associação artificial. Quando essa associação que eu fiz resulta simplesmente do acaso. Foi por acaso que isso aconteceu, mas não há uma relação específica de causalidade, de causa e efeito. Combinado? Perfeito. Agora, associação não causal, pessoal. Associação não causal, está aqui a explicação. Aqui, um fator e uma doença estão associados apenas porque ambos estão relacionados a alguma condição. Gustavo, não entendi. Você pode me dar um exemplo? Dou sim, pessoal. Vamos pegar o exemplo seguinte, olha só. Dente amarelado, por nicotina e tudo mais, tem muita relação com o tabagismo. Beleza. E o tabagismo a gente sabe, já por conhecimentos prévios, que tem relação com câncer de traqueia, câncer de esôfago, por exemplo, que é o que eu gosto sempre de explicar com vocês. Então, vamos supor que o estudo, que não soubesse que o tabagismo leva a esse dente amarelado, esse dente sujo fica mais amarelado, não sabe que o tabagismo leva a ele. Então, ele faz uma relação do dente amarelado com o câncer de esôfago. E ele fala isso. Há uma relação de causa e efeito entre o dente amarelado e o câncer de esôfago. O dente amarelado leva ao câncer de esôfago. Isso seria um exemplo clássico de associação não causal. Porque aqui teve um erro muito comum. Eu falei um bem óbvio para vocês, né, pessoal? Mas às vezes os erros não são tão claros assim. Por quê? As duas condições, tanto o dente amarelado como o câncer de esôfago, estariam relacionados a uma condição comum aos dois, que seria o tabagismo. Entenderam? Isso seria uma associação classicamente não causal. E por último aqui para vocês, uma associação causal. Aqui há uma relação de causa e efeito, como por exemplo, o tabagismo e o câncer de esôfago. Fecharam? Os 3 tipos principais aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, gente. Mas como assim, como eu botei ele para vocês aqui no final, associação causal? Eu não entendo muito bem isso, Gustavo. Causa e efeito, tudo para mim tem essa relação de causa e efeito. Por isso que eu botei esse ponto de interrogação assim. Não entendo, Gustavo. E existe sim, gente, algumas explicações para que uma relação eu possa assumir que é uma relação do tipo causa e efeito. Existem algumas explicações. E é aí que esse é o ponto principal da aula que a gente vai trazer para vocês. Quer ver? Vamos lá. Começando, associação causal. Esquecemos as outras. O que mais cai é essa daqui. Aí eu pergunto lá para vocês, define-se que a condição A seja a causa de B quando? Quando que eu posso definir, e essa foi a primeira intenção, quando começou a surgir essa ideia dos estudos epidemiológicos e da relação de causalidade na epidemiologia, eles definiram o que eu preciso para que uma condição A seja a causa de uma condição B. E o que eu preciso, pessoal? Está aqui embaixo, ó. Eu preciso, principalmente, e isso aqui foi bem no início, que o A anteceda B. Eu preciso que o fator de risco anteceda o efeito. Eu preciso que uma condição em A esteja relacionada com alguma condição em B. E eu preciso que não haja uma condição que anteceda A e B e que possa levar às duas condições. Beleza? Esses foram os pré-requisitos inicialmente descritos, e que às vezes caem em prova para vocês, para que uma condição A, como eu expus aqui, seja uma causa de B. Beleza? Leve ao B. Mas, com o passar do tempo, iniciaram o quê? Iniciaram um outro tipo, e atualmente a gente considera muito um outro tipo de explicação para a associação causal. O tipo está aqui em cima, pessoal. Causalidade e epidemiologia são os famosos critérios de Hill, ou critérios de Bradford-Hill. Os critérios são 9, e a gente vai explicar para vocês. A aula é essencialmente isso aqui. Beleza? Esses critérios, pessoal, é baseado neles que eu vou tomar conhecimento do que é uma relação de causa e efeito.
Eu preciso atender a esses critérios. Então vamos devagar, pessoal, que são muitos. Primeiro, sequência cronológica. Vamos entender o que é isso. Está aqui, explico para vocês. Também conhecido como temporalidade. Se refere ao fato de que a exposição ao fator de risco deve anteceder obrigatoriamente o aparecimento da doença. Vocês vão perceber, gente, que é muito mais lógico do que a gente pensa. Pessoal, e vocês concordam comigo com isso? Até coloquei aqui embaixo um exemplo, olha só. O tabagismo deve vir antes do câncer de esôfago. Todos vão ter esse exemplo, tabagismo e câncer de esôfago. Mas assim, para eu ter uma relação de causa e efeito, eu tenho que partir desse pressuposto, que a causa seja obrigatoriamente antes do efeito. Isso é temporalidade, e isso é sequência cronológica. Entenderam, gente? É muito lógico, tá bom? Vamos para o próximo, vamos lá. Segundo critério de Hill, pessoal, chamada força de associação. Vamos entender o que é isso? Coloque para vocês. Aqui, a incidência da doença deve ser mais elevada nos indivíduos expostos em relação aos não expostos. Então, para que haja, pessoal, uma relação de causa e efeito, para que haja essa relação de um fator de risco com uma ocorrência no futuro, com certeza eu tenho que me basear que a ocorrência desse fator de risco tem que ser mais comum, né, a ocorrência do desfecho, mais comum nos pacientes que estavam expostos ao fator de risco. Eu coloco para vocês só. A incidência de câncer de esôfago deve ser maior nos fumantes. Para eu considerar isso uma relação de causa e efeito, com certeza essa incidência de câncer de esôfago deve ser maior nos fumantes. E eu explico aqui também para vocês, pessoal. E isso tem extrema relação, esse critério de Hill, com as medidas de associação que a gente estudou. Por exemplo, risco relativo, que é aquele muito comum no estudo de coorte. Lembram? Odds ratio, que é muito comum no estudo do tipo caso-controle. É isso aqui. Essa é a força de associação. A incidência tem que ser maior no paciente exposto. Tranquilo? Vamos para o próximo. Vamos lá, gente, sem esmorecer. Próximo, pessoal, relação de dose e resposta. Vamos entender? Está aqui, ó. Se refere à evidência de que a associação entre uma intensidade ou duração da exposição e a ocorrência da doença. Logicamente, como sempre tem um exemplo aqui para vocês, olha só, quanto maior a carga tabágica, lembra disso, pessoal? Massuzano, daquela relação de Massuzano, maior a chance de desenvolver câncer de esôfago. Ou seja, quanto mais cigarros eu fumar e por quanto mais tempo eu fumar, mais chance eu vou ter de desenvolver câncer de esôfago. Não só nessa relação, gente, isso aqui é só um exemplo, mas qualquer relação de causa e efeito, isso tem que estar muito claro, essa relação de dose e resposta. Quanto mais eu me expor ao fator de risco, mais chance eu tenho de desenvolver a doença, mais chance eu tenho de desenvolver o desfecho, para que eu encare isso como uma relação de causa e efeito, tá bom? Por isso também é um critério de Hill. Fechamos aqui os três? Excelente, vamos para o quarto. Vamos lá, gente. Próximo, pessoal, consistência de associação. O que é isso? Vamos lá, tá ali, gente. Os resultados devem ser confirmados por diferentes pesquisadores, usando diferentes métodos e em diferentes populações. Para eu chegar a uma conclusão que existe uma relação de causa e efeito, pessoal, eu tenho que olhar também, às vezes, na bibliografia, se isso, em outras populações, também foi visto. Ou será que eu mesmo estou criando isso agora? Ah, não. Quem tem mais dente amarelo, ele tem mais câncer de esôfago. Isso é muito revolucionário. Pessoal, nenhuma outra população, se o estudo for bem feito, isso vai estar relacionado. Então, com certeza, não é uma associação causal. Então, eu explico aqui, pessoal, no nosso exemplo. Vários estudos no mundo devem provar que o tabagismo leva ao câncer de esôfago. Isso é consistência de associação. Eu mantenho a minha associação consistente, porque em qualquer população, com outros pesquisadores fazendo outros estudos, eu cheguei à mesma conclusão. Essa é a ideia. Entenderam? Vamos para o próximo, pessoal. Vamos lá. Próximo aqui, gente. Plausibilidade de associação. O que é isso, pessoal? Devagar, olha lá. Está aqui. Há evidências adicionais da relação causal? Os novos fatos enquadram-se coerentemente no conhecimento existente da história natural da doença? E eu explico aqui para vocês. É plausível o câncer decorrer de uma alteração que o tabagismo provoca? Ah, sim, é muito plausível, porque a gente sabe já por outros estudos que o tabagismo já levou a vários tipos de cânceres. Já foram feitos estudos que levou a mais câncer de pâncreas, a mais câncer de via biliar, a mais câncer de pulmão. Então pode levar também, é plausível essa ideia do tabagismo provocar algum tipo de mutação e levar também a uma neoplasia de esôfago. Isso é plausível. Existe coerência, é plausível essa associação em relação ao que eu conheço na história natural da doença. A história natural da origem de uma neoplasia, às vezes, tem muita relação de uma mutação que pode ser causada pelo tabagismo. Então, existe plausibilidade da associação. Entenderam? É isso aí. Vamos lá.
Próximo, gente, analogia com outras situações. Como está aqui, pessoal, eu explico ali, ó. Há antecedentes na literatura que permitam estabelecer essa causalidade? Como eu botei ali, o tabagismo pode levar a um câncer qualquer? Logo, pode levar ao câncer de esôfago. Então, por exemplo, o vírus HIV leva a uma doença. Mas espera aí, isso lá no início, claro, né, gente? Espera aí, um vírus pode levar a uma doença? Ah, pode. Então, tudo bem. Então, faz sentido. Eu tenho analogia com outras situações. Um vírus pode levar a um câncer? Quando surgiu o primeiro? Ah, não sei. Será que o vírus pode? Aí você olhava assim em outros cânceres. Ah, pode sim. Então, tá bom. Então, com certeza, tem analogia com outras situações. Essa é a ideia. Entenderam? Vamos lá, pessoal. Próximo, especificidade da associação. Como o nome já diz, pessoal, olha lá, expliquei aqui para vocês. O quanto da presença de uma exposição está associada à ocorrência em análise, ao meu desfecho em análise. Ou seja, se a exposição ao fator de risco pode ser isolada das outras exposições e produzir mudança na incidência da doença. Quando eu tenho uma relação obrigatória entre uma exposição e determinada ocorrência da doença. Aí eu coloco aqui embaixo para vocês, ó, o quanto o tabagismo está associado ao câncer de esôfago. Se tirarmos esse fator de risco, o tabagismo, quanto da incidência irá decair? Essa é a ideia. Especificidade de associação é uma relação específica entre o fator de risco e um efeito. O quanto que vai reduzir a incidência desse efeito caso eu retire um determinado fator de risco. Essa é a ideia. Entenderam? Vamos lá. Coerência agora, pessoal. Está ali para vocês, olha. É entendido quando a associação encontrada não entra em conflito com o que é conhecido sobre a história natural e biologia da doença. Então, seria uma mistura, pessoal, de consistência com a plausibilidade. Entenderam? Aqui outro exemplo. É coerente a relação de tabagismo com câncer de esôfago? Ah, sim, é coerente. Então tem coerência. Entenderam? É uma mistura aqui, pessoal, de consistência com plausibilidade. Ok? E vamos lá para o último. E o último aqui, gente, evidência experimental. Como está aqui. É um dos mais difíceis de todos. Por quê? Se refere ao poder de experimentação em animais e ou seres humanos para se obter a relação. Um hipotético estudo que faça, como eu coloquei aqui no exemplo, que faça uma intervenção relativa ao tabagismo e se avalie a ocorrência do câncer de esôfago. Por que eu coloquei hipotético, pessoal? Porque um dos maiores problemas para eu conseguir, dentre todos os critérios de Rio, isso já caiu em questão, qual é o principal critério, um dos que é mais difícil de ser conseguido? É o da evidência experimental. Por quê? Como é que eu vou fazer um estudo com esse tipo de intervenção, pessoal? Como é que eu vou fazer um ensaio clínico que eu coloque metade fumando, de forma forçada ali, e metade não fumando? Gente, não dá. É difícil fazer esse tipo de intervenção. É claro que o tabagismo seria uma intervenção mais tranquila, mas tem outras intervenções que é muito difícil fazer. Inocular um vírus numa pessoa, não tem como fazer. Principalmente em seres humanos. Questões éticas e legais fazem muita intervenção em cima desse critério de Rio, tá bom? Chamado de evidência experimental. Entenderam? Então, tá aqui todos aqui que a gente viu. Olha lá, pessoal. Sequência cronológica, força de associação, lembra? Relação de dose e resposta, aquele quanto maior a dose, maior vai ser a ocorrência da doença. Consistência da associação, a plausibilidade da associação, a analogia com outras situações, especificidade da associação, lembra aquele? Que quando eu reduzir um pouquinho o fator de risco, quanto eu vou reduzir da incidência da doença? Coerência e evidência experimental. Na cor que vocês viram, olha só, para não esquecer. Entenderam? Vamos treinar um pouquinho, vamos? Vamos junto, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Se a exposição ao fator de risco pode ser isolada das outras exposições, vai acompanhando, gente. Questão de prova é assim. Não lê como se estivesse lendo uma revista, lê com muita atenção. E é capaz, além disso, de produzir mudanças na incidência da doença, olha só. Aqui ele está falando já, gente, já está entregando o ouro, olha só. Se eu conseguir tirar um fator de risco, o que eu vou mudar na incidência da doença? Vamos seguir. Tem-se argumentos adicionais em favor de uma relação causal entre o fator e a doença. Esse conceito caracteriza o quê, pessoal? Qual é o critério de Rio que se caracteriza por eu alterar a incidência da doença quando eu altero o fator de risco? Especificidade. Está ali. Especificidade, letra D de dado. Entenderam? Pessoal, é assim que cai para vocês, eu garanto. Vamos para o próximo, vamos lá. Vamos lá, gente. De uma forma geral, pode-se contextualizar a discussão de causas de epidemiologia através de modelos, que se tornaram clássicos por sua diversidade de abordagem na questão causal. Um desses modelos é o chamado critério de Rio, e estando uma de suas características correlacionada enunciada abaixo, a sinalia. Pessoal, aí a gente lia devagar. Por exemplo, aqui já dava já para eliminar
A letra C, gradiente biológico nem é um dos critérios de Hill. Combinado? Então vamos lá, letra A. A força de associação diz respeito ao fato de que a associação observada pode ser consistentemente relacionado a um conhecimento biológico evidente. Não, pessoal, isso aqui já seria analogia com outras situações, não seria força de associação. B. A consistência refere-se à existência de uma curva de dose e resposta. Não, gente, aqui é relação dose e resposta. D. A plausibilidade reflete o conceito de que a associação será tão mais forte quanto mais distante do valor da nulidade estiver a medida de efeito de interesse calculado. Aqui também seria um pouco de especificidade, mas seria até mais uma relação de dose e resposta. E a especificidade estabelece uma relação causal. Se após a introdução do fator, segue-se a ocorrência do efeito, que cessa após sua remoção. Ou seja, uma variação da incidência da doença quando eu vario, ou seja, quando eu altero o fator de risco. Pessoal, caiu muito esse ano, tá, a especificidade. Então tá aqui, a especificidade é o certo, letra E. Entenderam? Falei, gente, é assim que cai. Vamos pro próximo, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Dentre os critérios de causalidade, um é essencial e pode, de forma definitiva, afastar a associação causal. Qual é o critério e qual desenho de estudo epidemiológico é difícil a sua satisfação? Gente, agora vamos conversar. De todos aqueles critérios que eu expus para vocês, tem um, e por isso coloquei essa questão aqui, que é o mais importante de todos. Tem um, e esse é o único que, se não for atendido, eu não posso dizer que existe uma associação causal. Entenderam? Vou repetir. Um daqueles 9, se ele não for atendido, eu não digo que existe uma relação de causa e efeito. Por quê? Porque ele é o mais importante. Ele é essencial. Qual deles que é, pessoal? Com certeza, gente, é o fato do fator de risco ter que obrigatoriamente ocorrer antes do efeito. Porque se isso não acontecer, eu não posso dizer que há uma relação de causa e efeito. Se o efeito vier antes, se lá no início, se todos os cânceres de esôfago viessem antes do tabagismo, eu não posso dizer que há uma relação. Entenderam a ideia, gente? É só parar para pensar mesmo, pessoal, no conceito das coisas, de todos os critérios que vocês vão pegar. Os outros, não existindo, pode acontecer algumas relações, mas a sequência cronológica, a temporalidade, não. Aqui, se não for o efeito antes da doença, eu digo que não há uma associação causal. E qual é o estudo? Já está ali a resposta, eu sei. Mas qual é o estudo que é muito difícil alcançar isso? Que são aqueles estudos, pessoal, que tem aquele famoso viés chamado de causalidade reversa. Eu não sei o que veio antes, pessoal. Não sei. No estudo transversal, por exemplo, eu tiro uma foto de um momento. O que será que veio antes? O tabagismo ou o câncer de esôfago? Não sei. É claro que a gente já tem esse conhecimento, com certeza. Mas lá no início, eu não sei. Por quê? O paciente podia fumar e aí começou a ter câncer de esôfago. Ou ele não fumava, teve câncer, ficou triste com a vida e começou a fumar. Entendeu? Essa é a ideia. Isso é a causalidade reversa. Beleza? Um dos principais vieses dos estudos transversais. E é um dos mais importantes, a sequência cronológica, a temporalidade é o mais importante dentre os critérios de Hill. Não esquece mais isso, pessoal, isso cai todo ano em prova. Combinado? Vamos para o próximo. Vamos lá, gente. Em trabalho prospectivo, visando estudar a potassemia de pessoas com e sem nefropatia, foram selecionados 2 grupos de 9 indivíduos. Nos controles, já em ordem crescente, os resultados obtidos estão ali, a partir dos quais foram definidos a média, a mediana e a moda. Comparando-se os valores destas 3 expressões de tendência central, conclui-se que... Peraí, Gustavo, você não falou isso aí durante a aula. Eu sei, gente. Essa parte aqui é aquele pouquinho a mais aí da aula para vocês. Então vamos relembrar o que é isso que ele falou. São as famosas medidas de tendência central. Vamos relembrar todas? Vamos devagar? Então vamos lá, gente. Esses aqui são os números que ele expôs para a gente naquele estudo que ele fez ali. Beleza, então vamos relembrar o que é cada um. Um de cada vez, olha lá. Média, pessoal. A média, gente, é aquela média aritmética que a gente via na matemática. Como está aqui, ó. Tanto que o nome também pode ser esse. É o valor que indica o centro de equilíbrio de uma distribuição de frequências de uma variável quantitativa. É a soma dos valores da variável dividida pelo número total de valores. Então, eu somo todos, aqui eu somaria todos e dividiria por 9. O resultado seria 4,4. Essa é a média, beleza? Excelente. Mediana, pessoal. Mediana está ali, ó. É o valor que ocupa a posição central da série de observações, ou seja, é o que está exatamente no meio. Entenderam, gente?
Aí eu sigo aqui. Quando estas estão ordenadas de forma crescente ou decrescente, os valores foram apresentados ordenadamente no enunciado da questão. Assim é possível verificar que a mediana foi 4,3. Gustavo, não entendi. Olha só, gente. Tem 9 números aqui, concordam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Qual é a mediana? É exatamente, olha só, o valor que está no meio entre eles. Eu pego aqui os 4 maiores, pego os 4 menores e a mediana é o valor que está exatamente no meio. Logo, seria a medida com mais tendência central, porque aqui a mediana não é influenciada pelos valores extremos. Fica atento que às vezes algumas questões cobram isso. A mediana, repito, não é influenciada pelos valores extremos. Se o 5 virar 1000 e o 3,8 virar 0, com certeza a mediana vai continuar a mesma, diferente da média, que a média vai se alterar muito. Então a média é o que mais se altera quando eu altero os valores dos extremos. E a mediana é a que não se altera quando eu altero o valor dos extremos. Pega isso que às vezes cai em prova para vocês, tá bom? E a moda é o mais fácil, pessoal. A moda é o valor que mais aparece. É o valor de um conjunto de dados que apresenta maior frequência. Aqui no caso a moda foi o 4,3, que apareceu aí 3 vezes pra gente. Beleza? Pegaram, gente? Pegaram a ideia? Média é média aritmética, mediana é o valor central e moda é o valor que mais aparece. Fechou? Vamos voltar na questão, vamos lá. Voltamos na questão então, pessoal. O que ele pediu aqui pra gente? Considerando o valor das 3 expressões da tendência central, conclui-se que... Aí ele perguntou, o que é igual? Vamos voltar ali? Vamos voltar ali? Tá aqui, gente. A mediana era 4,3, a moda também. Já a média era 4,4. Aí ele pergunta aqui, a média e a moda são iguais? Não. A moda e a mediana são iguais? São. Só isso. Gente, era só isso. Essa questão caiu esse ano, tá? 2014 para 2015. Caiu esse ano. Então não pode dar mole, tá bom, pessoal? Que quando cai, cai assim. É ponto ganho, tá? Vamos pro próximo. Olha lá, gente. No início de 2010, numa classe de 6º ano de medicina, os alunos tinham uma média de 23,6 anos de idade. Excelente. Em agosto de 2010, atendendo a uma resolução governamental, a classe recebeu 12 alunos com mais de 50 anos de idade. Nessas circunstâncias, a média... Pessoal, é a ideia que eu tinha comentado com vocês. Por que a média, às vezes, é ruim quando eu quero saber um valor central? Porque se os extremos se alterarem muito, a média não vai demonstrar um valor muito fidedigno. Gustavo, não entendi. Vamos supor, pessoal, de 100 alunos do Medgrupo, no nosso simulado, 50 tiram 10 no simulado e 50 tiram 0. Concorda comigo que a média vai ser 5, a nota 5? Mas alguém tirou a nota 5? Não. Então é por isso, pessoal, isso já caiu até em prova discursiva, por isso que a média nem sempre é muito boa quando os valores dos extremos são muito distintos. A média não é muito boa. Então aqui, nessas circunstâncias, a média deixa de ser indicada. E qual que passa a ser indicada? Está aqui. Deixa de ser indicada como medida resumo, e a medida recomendada é a mediana. Beleza, pessoal? Porque a mediana se altera muito menos com os valores extremos. Pegaram? Pessoal, é assim que cai na prova de vocês. Ok? Isso aí.